Olá, eu sou Suzana Barelli, hoje é domingo e eu trago aqui para vocês um resumo do que foi notícia nessa semana que passou. E foi uma semana muito intensa, então a gente vai poder falar um monte de vinhos que eu tanto gosto. Eu começo aqui, primeiro dizendo que eu não acredito muito em coincidências, mas tem semanas que vários assuntos parece que eles confluem no mesmo tema, e eu explico melhor. Na segunda-feira, eu participei de uma degustação com a Luísa Amorim, que é uma produtora portuguesa. Sim, ela faz as cortiças da marca Amorim, mas ela também tem vinhedos. E ela tem vinhedos no Douro, no Dão e no Alentejo. E a degustação dela, ela começou a definir os seus vinhedos como vinhos de montanha. E efetivamente é isso mesmo. O Douro, a gente está acostumado com montanha, que tem todas as suas terraças. O Alentejo a gente está mais acostumado com planície, mas a Luísa tem um vinhedo específico que é um vinhedo de montanha, e o Dão a mesma coisa. E ela estava ponderando sobre a influência da montanha, dos vinhos, e na apresentação dela, ela convidou como parceiro o Dirceu Viana, que é o primeiro e até hoje o único Master of Wine brasileiro, mas que vive em Londres há muito tempo. E quando a gente estava degustando o tinto premium da Luísa Amorim, que é elaborado lá no Douro, o Dirceu Viana fez um comentário muito interessante, ou para mim soou muito interessante, como se o Douro estivesse numa nova fase. Explico melhor. A história do Douro como produtor de vinho começou no vinho do Porto com os Marcos Pombalinos em meados do século XVIII. Então, desde o século XVIII, é uma região que elabora vinhos do Porto, que são vinhos que as uvas são colocadas em lagares, elas são fermentadas, ela passa por uma extração mais intensa, mais rápida, para tirar tudo da uva e poder fazer a fortificação, e aí segue a sua elaboração. Mais recentemente tem isso, 20 e poucos anos, o que no tempo histórico do vinho é muito pouco. A região do Douro começou a fazer também, a elaborar o que a gente chama de vinhos tranquilos, ou seja, vinhos não fortificados, principalmente tintos, mas também rosés e brancos. Esses tintos, no início, eles tinham uma extração grande, como se os enólogos ainda não tivessem uma dificuldade de virar o chip entre elaborar vinho do Douro e elaborar vinhos do Porto. Com essas décadas, é como se os enólogos, ou alguns dos enólogos, estivessem trabalhando no sentido de, não, uma coisa é fazer vinho do Douro, outra coisa é fazer vinho do Porto. Quando a gente fala isso, parece meio óbvio, mas se você colocar na perspectiva histórica, tem mais de 200 anos que a região faz esse vinho do Porto, está acostumado com essa extração, e essa mudança de forma de elaboração, ela vai precisando ser lapidada ao longo do tempo. E aí a ponderação do Dirceu me fez pensar que é isso mesmo, e me fez olhar para esses vinhos que hoje em dia você percebe que tem um novo jeito, uma nova maneira de elaborar, que é uma coisa mais da filosofia do enólogo. E aí, nessa linha das coincidências, nessa mesma segunda-feira, eu soube de uma notícia que é triste, que foi a morte do Francisco Olazabal. O Francisco pai, que é conhecido como Vito. E o Francisco, ou o Vito, como a gente conhece, ele tem um papel muito importante na história do vinho do Porto. Ele foi o que conseguiu juntar todos os herdeiros da Casa Ferreirinha para poder fazer uma empresa única que foi vendida para a Sograp. E também tem um papel muito importante na história do vinho do Douro, porque foi ele que topou o desafio do seu filho, que é o Francisco Olazabal, agora o Chito, de fazer vinhos tranquilos no Douro Superior, que o maior exemplo é o Quinta do Vale Meão. E aqui eu ergo um brinde a tudo que ele fez. Interessante erguer um brinde com vinho branco numa pessoa que foi muito importante, principalmente para os vinhos tintos e para o vinho do Porto. Mas está aqui. Vitor, boas lembranças de você. Primeiro veio a ponderação do Dirceu, depois veio a morte do Vito. E por último, nessa semana, eu dei uma palestra na ProWine a convite da Menin. E a Menin é um novo produtor, novo assim, o Rubens Menin, que comprou os vinhedos, comprou em 2018, ou seja, é muito novo na região do Douro. E também tem o Thiago Alves de Souza, que é o seu enólogo, ele também tem essa preocupação de fazer Porto, fazer Douro, e não tão essa extração grande. Então assim, é como se tivesse juntado tudo no mesmo caldeirão. E esse é um pouco do assunto que eu abordo no Paladar,
que subiu ontem na Levou Filosofia, mas é um assunto que me veio aqui várias coisas na cabeça e que com certeza eu vou continuar falando. Nessa questão de que você tem toda uma história, o vinho do Porto e toda a sua demarcação pelo Marquês de Pombal no início do século XVIII, isso tudo é muito da história que vem sendo acumulada ao longo não de décadas, mas de séculos, e que está tudo isso nessa cultura, nessa herança do vinho português do norte de Portugal e que hoje dá origem a esses vinhos do Douro que eu estou falando. Então é como se tivesse tudo relacionado e de repente você fala, nossa, isso dá não só um artigo, mas dá um jeito de melhor interpretar o Douro. Eu comecei com os portugueses, mas na verdade o início da semana para mim foi no domingo à noite que eu fui jantar com o Daniel Pisano, que é um sócio e produtor da Pisano, que é uma das vinícolas uruguaias. Daniel e vários outros enólogos e produtores de vinho do Uruguai vieram para o Brasil para uma prova que a ideia era degustar 21 ícones uruguaios, ou seja, 21 produtores trouxeram na mala os seus vinhos para a gente provar. Eu imaginava que seria uma prova que teria tipo 30% de brancos, 70% de tintos. Por que isso? Porque o Uruguai tem feito alvarinhos de muita qualidade, de muita propriedade, e eu esperava ter provado mais alvarinhos como vinhos ícones do Uruguai. Mas não foi isso que aconteceu. Foram 2 brancos e 19 tintos. Agora, tudo certo. Eram tintos bem interessantes, de estilos diferentes e que mostra essa questão dos enólogos uruguaios de estar, primeiro, entendendo melhor a Taná, pensando que estilo de vinho eles querem elaborar. É com a Taná, tinha Cabernet Franc, tinha vinhos com blend de várias uvas. Então, assim, foi muito interessante ter esse panorama do vinho uruguaio e ver que é um país que, assim, se tivesse esse panorama 10 anos atrás, o quanto o país evoluiu, e quando a gente provar esses vinhos daqui a 10 anos, ou os 21 ícones do Uruguai, daqui a 10 anos, certamente vão ser vinhos diferentes, porque você vê que o Uruguai está procurando o seu caminho, a melhor maneira de elaborar tintos e também brancos, e isso é muito legal de acompanhar. Outra degustação muito legal foi com 9 produtores de vinho argentino, organizados pela Mariana Tosta. Ela aproveitou a presença dos produtores aqui no Brasil para mostrar um pouco mais dos vinhos argentinos. E aí é interessante quando você põe lado a lado, desde um valisto da região de Salta, Cafayate, até vinhos do Vale do Uco, como o Zucardi, como o Raquis, e você vai entendendo cada vez mais o caminho que a Argentina está indo, essa revolução pelo que passam os seus enólogos, no sentido de elaborar vinhos com maior respeito ao terroir, com mais tipicidade e vinhos muito diferentes entre si, acabando de vez com aquela impressão de que Malbec é tudo igual. Não é tudo igual, tem muita diferença, tem muita complexidade, e descobrir a Argentina no Malbec, mas não só no Malbec, é uma experiência única que sempre vale a pena. Ainda sobre a Argentina, eu participei de uma masterclass com Agustin Michelini, e a ideia foi conhecer um pouquinho mais do Super Uco, que é o projeto de todos os irmãos Michelini que eles têm ali no Vale de Uco. E é muito interessante, assim, mais do que os vinhos, que eu não preciso falar o quanto eu gosto dos vinhos da Michelini, é muito interessante perceber como os irmãos conseguem, cada um ter seu próprio vinhedo, ter seu vinho com que ele acredita, mas eles terem também um projeto pequeno, com muito, muito ovo de concreto, no qual eles fazem como se fosse o vinho da família. E o legal é que esse vinho, ele não é mais o enólogo, por exemplo, no caso da conversa com o Agustin, que atualmente é o principal enólogo do Super Uco, ele é filho de um dos Michelines. Então, assim, é interessante perceber como essa família consegue se unir e se respeitar muito no mundo do vinho, e que tem um projeto familiar no qual os vinhos têm sim essa textura, essa tensão que caracteriza os vinhos dos irmãos, mas ele também é diferente do vinho particular de cada um desses produtores. Essa semana teve também a ProWine, que é uma feira muito importante no mundo dos negócios do vinho. É uma feira que veio maior esse ano do que o ano passado. Os organizadores não divulgam o número de vinícolas, mas eles dizem que tiveram mais de 1.500 marcas presentes, enquanto no ano passado teve 1.400. A área de exposição também cresceu. É uma feira que é um filhote da ProWine, que nasceu na Alemanha como uma feira de negócios e que hoje é bem importante aqui no negócio do vinho da América do Sul.
todo o zum zum da ProWein era o que está acontecendo com a Berckmann ou o que vai acontecer com a Berckmann. A Berckmann é uma importadora de origem inglesa que está aqui no Brasil e que na semana passada, semana retrasada, ela demitiu o seu CEO, que é o Paulo Bruno, e colocou o Mariano Levy no lugar. O Mariano, para posicionar, ele é o argentino que trouxe a Gran Cru junto com seu pai, o Vitor, e com o sócio. Ele trouxe a importadora Gran Cru da Argentina para o Brasil. O Mariano vinha de uma quarentena desde que ele saiu da Gran Cru, 3 anos atrás. Ele assume não apenas a Berckmann, como também uma nova importadora, que é a Vinessence, junto com o Máximo Leoncini. Uma das primeiras coisas que o Mariano fez foi abrir mão da De Martino como vinícola do portfólio da Berckmann. O mercado deu uma assustada, uma bagunçada. Ao mesmo tempo, o Paulo Bramer, que é um diretor importante da Berckmann, mas ligado mais na área de marketing e produtos, ele saiu da importadora, que na verdade assim, ele vai sair, ele fica até novembro, para assumir como CEO da Guasperi, que é essa vinícola de poda invertida ali na Serra da Mantiqueira. O Paulo Bramer segue no conselho da Berckmann e segue também atuando ali, dando a sua consultoria. Mas o fato é assim, o mercado está meio querendo entender o que está acontecendo, se essa mudança vai ser uma coisa pontual na Berckmann ou se vai se expandir para o mercado todo. Além disso, eu participei, que eu gostei bastante, de uma masterclass, que foi uma prova vertical do DNA 99, que é o grande merlot da Pisato, para entender um pouquinho mais como é que a Pisato está lidando com essa uva, que é uma uva que faz muito sucesso na Serra Gaúcha. E ainda na ProWein teve a masterclass que eu fiz com os vinhos da Menin. Eu queria trazer o comentário que eu fiz na CBN na sexta-feira, que é sobre a falsificação de vinhos nesse mercado tão conturbado. Hoje em dia a gente está tendo uma crise, um problema muito sério de falsificação dos destilados. Vários restaurantes e vários consumidores já cortaram destilado enquanto a situação não resolver e estão indo para o vinho. E o meu comentário é o seguinte: a gente não tem notícia nenhuma de que o vinho foi falsificado ou que o vinho tenha metanol. Conversei com várias pessoas sobre isso. Só que no passado já tiveram contaminações de vinho. E aí o que eu queria deixar para vocês que me acompanham aqui é mais do que um conselho, é um pedido. A gente sabe que tem muita gente que compra vinho na fronteira, sem etiqueta, sem o contrarótulo. A gente sabe que tem muita gente que tem aquela listinha, o contatinho do WhatsApp, que traz o vinho de forma ilegal. Eu não estou dizendo que este vinho é falsificado. O que eu estou dizendo assim, é que este vinho pode ser falsificado. No mínimo ele é um vinho contrabandeado e é um vinho que não pagou imposto. Agora, assim, se a gente está pensando na nossa segurança como consumidor, na nossa segurança alimentar, a minha dica, aliás, o meu pedido para vocês é: só comprem vinho que tenha importação ou que tenha a sua produção certificada. No caso da importação e da produção, você tem essas informações no contrarótulo. Quem é o produtor, quem é o importador. Isso tudo ajuda muito a gente a ter um mercado muito mais saudável, muito mais salutar e ter produtos de qualidade no mercado. E como o vinho não vive sem a comida, ou como a harmonização é a melhor dos mundos, eu termino contando da segunda-feira do Mani, que é uma degustação que a Helena Rizzo faz algumas vezes com chefes convidados. São 2 chefes belgas que vieram para o Brasil para cozinhar com a Helena e com o William. E o resultado foi um menu, claro, de muita tipicidade, muito gostoso, mas que pôs para a Gabriela Vicarelli, que é a sommelier que cuida de toda a carta de vinhos do Mani, um super desafio de indicar vinhos que combinassem com essa comida. E aí tem um detalhe que eu conto na newsletter do Guia dos Vinhos, que essa semana é o meu texto que subiu, contando da dificuldade ou do desafio do sommelier de pegar uma comida e ter que encontrar um vinho que harmonize com isso, e como você faz para que essa harmonização combine, mesmo sendo com ingredientes que você pouco conhece. Então, primeiro assim, Gabi deu de 10 na harmonização e os chefs deram de 10 no menu que eu provei na segunda do Mani. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse resumo de notícias e provavelmente vocês perceberam que eu estou num cenário bem diferente, inclusive com um chiadinho maior. Eu estou aqui na sede de onde acontece a Wine Locals Festival, que acontece no Boa Vista Village, que é aquele misto de hotel e residencial que tem uma enorme piscina de ondas. O pessoal da Wine Locals criou um evento de vinho
bem interessante, bem focado, me convidou para ser uma das moderadoras das Masterclass. O que significa que eu moderei 5 Masterclass. Tá muito legal e sobre isso eu conto na semana que vem. Boa semana para vocês. Espero críticas, questões, indagações.